Tá, Brunão, vamos começar por você com a análise tática do jogo de ontem. Eu acho que é bastante importante. A gente tem bastante imagens aqui, eu separei uma por uma para a gente poder mostrar. Mas até nessa tua introdução você fala sobre isso, né? O desastre que foi o jogo de quarta-feira e o desastre que acabou também acontecendo ontem em campo. A gente tem inúmeros. Como é que eu posso dizer? Acho que o principal fator que a torcida tem comentado muito, e acho que você na tua introdução chegou a falar um pouco sobre isso, é o fato de que o Flamengo parece, de alguma maneira, ter apresentado, na realidade, um processo contrário ao que é o normal para qualquer time, né? Principalmente com técnicos novos. A gente vinha evoluindo, me parece, inclusive Mauro César falou sobre isso, alguns comentaristas também, até praticamente o jogo do Atlético Mineiro, e a partir daí me parece que o Flamengo entra como eu posso dizer, numa montanha russa, né? Em que parece que taticamente e acaba não evoluindo mais, muito pelo contrário. E acho que o jogo de ontem tem bons exemplos para isso. Eu lembro de cabeça alguns lances e eu vi que você separou alguns do que eu lembrava. Eu fiquei muito feliz quando eu vi as imagens que você mandou. Então eu queria muito que você fizesse aí uma análise prévia do jogo de ontem. E, obviamente, o que você quiser que eu bote aqui de imagem, eu tenho mais ou menos na cabeça, eu fiquei olhando elas todas. É só falar que eu vou botando, tá? Show de bola, Perrotinha. Cara, ontem, né, no Maracanã, estávamos lá de novo torcendo, acreditando, né, numa virada do Flamengo que parecia possível, né, não só pelo placar, mas que a gente acha que a gente tem melhor time, que a gente poderia vencer. Só que a gente viu no jogo, foi uma coisa que deixou a gente desanimado. Primeiro, nenhuma mudança feita pelo Paulo Souza. Quando eu digo mudança, não quer nem falar em questão de distribuição em campo, no esquema tático. E sim algumas situações, como a marcação alta, por exemplo, que ontem mais uma vez foi frouxa, né? E que a gente tinha espaçamento entre as linhas, porque a primeira linha não marcava pressão, não tirava, né, os jogadores do Fluminense ali da zona de conforto e depois deixava num espaço enorme. O que eu falo de mudança? Ele novamente marcou no 4-3-3, né, deixando o meio de campo com um jogador a menos. E ali o Fluminense deitou e rolou, teve o domínio, teve mais posse de bola, né, botou alguns momentos o Flamengo na rota. E em alguns momentos até, Perrota, a gente vai mostrar imagens, caía num 5-2-3, sem necessidade nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque ele faz marcação, né, pelos corredores laterais de encaixe. Então, quem estivesse jogando pelo lado esquerdo, no caso ontem o Lázaro, né, ele marcava o Calegari até o final. Do outro lado, o Cris Silva batia com o Rodinei. Teve muito espaço para jogar por aquele lado ali, né? Porque o Rodinei o Cris Silva parecia um ponta, né? Porque não tinha ninguém no meio campo para poder marcar por aquele lado. Coisa que a gente já vem mostrando aqui desde o jogo contra o Bangu, passando pelo Vasco, Fluminense, que a gente sempre mostrou nessa marcação no 4-3-3. E aí, o Fluminense, inteligentemente, o que ele fazia? E vocês vão lembrar disso, quem estava no Maracanã, principalmente, que conseguia ver amplamente. Ele colocava o Calegari lá na última linha, empurrava o Calegari, lateral direito do Fluminense, para a última linha. Para quê? Para forçar o Lázaro a descer. E do outro lado ele fazia com o Cris Silva também, empurrando em cima do Rodinei. Então o Fluminense botava 4 jogadores na última linha, né, do Flamengo, e aí ele tinha 4-2 no meio de campo, porque o Manuel, muitas das vezes, ele virava volante, e aí o Arrascaeta tentava acompanhar ele ali, mas não tinha, e ficava 3-2 no meio campo, com Ganso, Thiago, Felipe e o André, que jogou muita bola, né, também esse garoto ontem, para João Gomes e Andréas, né, marcarem. Então, foi o predomínio, né, do jogo, foi a superioridade numérica do Fluminense no meio campo. Isso estava bem visível no campo. Na fase ofensiva, poucos produzimos. Né? O lance do gol sai de uma bola, né, chutada, que a gente não tem mais saída de bola, a gente não sai jogando. Então, um chute para frente, o Bruno Henrique ganha de cabeça, o Arrascaeta no individual, né, ganha do Manuel e o Gabigol mete o gol. Né? Agora, o Flamengo pouco produziu. Ontem eu estava mostrando, né, para os amigos que estavam comigo, o Andréas, ele se escondia do jogo, ele não recebia, ele não dava uma janela de passe, uma linha de passe, não entrava. E fez muitas vezes ontem o que o Márcio Araújo fazia antigamente, apontando para quem tinha que dar o passe. E ele mesmo não participava do jogo.
Então, assim, foi um Flamengo que não produziu nada ofensivamente, que depois abusou, né, de chuveirinho na área no segundo tempo, principalmente quando entra o Pedro. Depois, no segundo tempo, ele faz mudanças, sim, chega até a acabar o jogo com os dois laterais junto com um zagueiro, né, apenas, também ali empurra, né, um 3-2-5, bota 5 jogadores, né, na última linha, mas fato aí, depois mudou, chegou a mudar no segundo tempo para marcar, para jogar, construir o jogo no 4-3-3, quando ele tira, né, o Gustavo Henrique e bota o Arão. Mas assim, é triste do que a gente viu. Alguns jogadores não conseguem performar, não conseguem, é porque não querem, é porque o Paulo Souza não consegue passar, aí a gente só vai saber no futuro. Mas fato é de que o Flamengo, acho que em nenhum momento ontem mostrou para a torcida realmente que a gente ia virar aquele jogo. Tanto que a torcida, no maior momento que ela explodiu, e o Alan está aí também para confirmar, foi quando o Cano perde o pênalti. Né? Quando o Hugo pega o pênalti do Cano, a torcida vem junto, mas o time pouco produziu, né, em campo. Foi uma diferente, Castanha, desculpa cortar aí, mas diferente da torcida, em campo, jogadores apáticos. O único que comemorou, eu nunca vi isso, eu falei isso na live de hoje à tarde. O único que comemorou a defesa do Hugo foi o João Gomes, que, por sinal, é o único que vibra dentro de campo. Que joga, que corre, que marca. Que marca, que desarma, é o único. Tirando ele, os demais, a apatia era tão grande do Flamengo dentro de campo. E não veio querer criticar o torcedor, porque ontem se cantou demais. Ontem empurrou com força. A nação empurrou a ponto de ter, né, de merecer receber de presente a virada, que hoje nós vimos acontecer pela equipe do Palmeiras. Não sei se você assistiu o futebol do Palmeiras, estava até falando com o Perrotti antes de iniciarmos a live. Assim, eu tinha muitos amigos no passado, porque eu rodo o Brasil todo, já morei em São Paulo, já morei em Minas Gerais, e eu rodo muito o Brasil, que, apesar de não ser flamenguista, tinham prazer em ver jogos do Flamengo, porque era bonito, era prazeroso ver. Hoje, né, eu senti um pouco de prazer em ver o jogo do Palmeiras. É horrível para nós, torcedores rubro-negros, admitimos isso. Mas, cara, é vergonhoso o que aconteceu. É vergonhoso tudo que a maioria desses caras do elenco estão fazendo com o clube de regata do Flamengo. É vergonhoso a presidência e o senhor Marco Braz. Tem muito culpado e a gente vai falar muito disso aí, Castanha. Continua aí, por favor. Desculpa ter cortado. Não, mas é isso mesmo, cara. A atitude, né, de alguns é só para a galera entender que aqui a minha missão é tentar falar. Eu posso falar sobre qualquer assunto, mas basicamente também mostrar a parte tática do jogo. Então, por isso que eu falo aqui, o Paulo Souza tem muita coisa errada e não conseguiu, não mudou, não tentou. Principalmente o que mais me incomodou, Alan, ontem, assim, sacanagem. O que mais me incomodou é que eu achei que ele viesse, e aí eu boto na conta dele também, com uma outra atitude de marcação, né, de marcar individual, de sufocar o Fluminense lá em cima, que até veio com uma modificação com o João Aras, que é um pouco mais rápido, porque na outra vez ele tinha que jogar com Ganso, Bigode e Cano. Quem vai ser o cara de velocidade ali para o Flamengo ter um medo de ter uma defesa lenta com o Felipe Luiz, com o Davi Luiz? Não, ontem ele até tinha um ar, mas por que a gente não marcou lá em cima, sufocou, não deixou? Um detalhe ontem, todas as segunda bola era do Fluminense. A gente não ganhava uma, porque a gente tinha jogador a menos no meio campo. E por que o meu treinador não consegue enxergar isso? Se enxerga. Aí tem o seguinte também, tá, Alan? Muita gente já saiu em reportagem hoje aí de que ele entrou no vestiário falando que não fizeram nada do que ele pediu, né? Então, tudo bem, pode acontecer isso. Como eu repito, a minha passagem aqui é mostrar taticamente o que teve de errado. Agora, sobre reformulação, o Alan sabe disso aí, quando eu já falei, tem que acontecer para ontem, né? A gente tem que mudar jogador, vem jogador novo, jogador com tesão, igual ontem. Não é normal que o João Gomes seja o melhor, que o Fabrício Bruno seja o melhor, né? Porque são jogadores que chegaram agora, estão subindo do profissional, jogadores que chegaram agora, tem que querer, irmão. Agora, onde essa corda vai arrebentar, Alan? A gente sabe que arrebenta sempre do lado mais fraco. E aí, o que vai acontecer? Para aqueles que são fora Paulo Souza, e eu acho que está no seu direito, vai resolver? Só tirando ele? Vai resolver? Será que vai resolver? Se continuar tudo a mesma coisa, irmão, com o mesmo dirigente que passa a mão na cabeça do jogador, com os mesmos jogadores que escolhem com quem eles querem trabalhar, aí
aí não vai ter como, irmão. Pode botar qualquer um lá que vai acontecer a mesma coisa, a mesmíssima coisa.